Olá, seja muitíssimo bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Jéssica Macedo, que no caso sou eu, essa pessoa aqui, para quem não conhece. E hoje eu vim compartilhar com vocês mais uma ferramenta que pode te auxiliar aí no seu trabalho com redes sociais. Antes de entrar na ferramenta em si, eu queria fazer uma introdução aqui sobre um assunto que eu acho muito importante e que talvez ainda passe batido para muita gente que está aí começando a trabalhar com redes sociais e entender esse universo. Talvez você até saiba, mas não dê muito valor. Então eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, tá bom? Seguinte, as plataformas digitais como um todo, né, assim, não só redes sociais, mas como um todo, elas nos fornecem dados que podem ser valiosíssimos. São informações que podem nos trazer insights para criar novos conteúdos, para mudar o rumo do nosso negócio, para prestar atenção em certas questões. Então, é muito importante que a gente preste atenção nesses dados. No caso das redes sociais, são as estatísticas, né? Então, todas as redes, elas nos fornecem estatísticas que podem falar muito para nós sobre a saúde do nosso negócio, sobre o potencial de uma publicação, de um produto, entender melhor o nosso cliente ou o nosso cliente em potencial, saber se a gente está no caminho correto na nossa comunicação em rede social, entender melhor sobre questões, às vezes não diretamente relacionadas ao negócio, mas como essas questões podem impactar, né, no desempenho das nossas vendas, das nossas ações de marketing, por que certas coisas acontecem, qual é o contexto disso. Então, estatísticas não são só números, e não são só números para impressionar, né? Ah, olha só, crescemos tanto por cento em número de seguidores do mês passado para cá. Não é só para isso, não é só para impressionar o seu cliente com dados, com métricas de vaidade que eu já falei aqui anteriormente e vou falar várias vezes porque eu gosto de bater nessa tecla até que as pessoas percebam o que realmente é importante quando a gente fala de métricas. Então a gente tem que estar atento a essas métricas e cruzá-las com, não só entre elas, né, não cruzar um dado com outro somente, mas com o contexto geral do que a gente vive, do que acontece na internet, do que foi importante naquela semana. Então a gente precisa prestar bastante atenção no que acontece no universo, né, no nosso micro-universo e também nas nossas redes. Então isso é fundamental para que o seu planejamento, para que o funcionamento do que você pensou para as suas redes sociais como parte importante do seu negócio, ou da instituição, ou da sua ação, que você olhe bastante para essas métricas com cuidado e atenção. Uma coisa muito importante sobre métricas é que elas podem variar, né? Então, às vezes você olha, de repente, numa ferramenta e você olha na própria plataforma, são dados diferentes. Então, eu sugiro que você escolha um caminho para que você tenha sempre um comparativo, né? Uma métrica muito parecida para você poder comparar. Então, assim, não fique brincando muito com várias ferramentas, porque isso pode confundir. O cálculo às vezes é diferente, a forma de indexar as informações são diferentes, mas o mais importante é que você olhe para suas métricas, tá bom? Nem que você só abra lá o dashboard do seu próprio perfil lá dentro da rede social, seja LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, e dê uma olhada na saúde das suas redes a partir das métricas. Esse é um ponto. Então, entenda a importância de enxergar as métricas como parte essencial do seu trabalho. Por que, Jéssica? Bom, por quê? Pode acontecer de você estar tomando um rumo, achar que, olha, está funcionando super bem, e as suas métricas podem estar lá falando o contrário, só que você não olha, né? Não costuma ver, não costuma fazer relatórios, não costuma prestar atenção. E aí quando você vai ver, você fala, mas não funciona mesmo esse negócio de redes sociais. Claro, se você não prestar atenção em todos os fatores, não vai funcionar. Rede social
volto a falar, não é uma varinha mágica, não vai resolver todos os seus problemas, inclusive pode ser um novo problema para você, mas se você adota isso como parte da sua estratégia de negócio, você tem que fazer isso bem feito, né? Então, prestar atenção em todas as nuances do trabalho de rede social, que inclui um conteúdo de qualidade, um bom planejamento, relacionamento, e você vai enxergar isso da melhor forma com as métricas, né? Então, preste atenção nas suas métricas. Eu falei sobre relatório, né? Citei por alto. Pois é, a ferramenta que eu vou falar hoje é de fazer relatórios, que é uma dificuldade de muita gente. Enfim, pode fazer relatórios na mão e criar peças bonitas ou planilhas, enfim, pode, isso é tranquilo, toda a rede social vai te fornecer os dados para você criar os seus relatórios na mão. Mas existem ferramentas que fazem isso de um jeito bonito, apresentável e fácil, né? Às vezes você precisa ali entrar numa reunião super rápido, precisa de um relatório, e você só dá alguns cliques ali, gera um relatório, apresenta e resolve a sua questão. É muito importante ter uma ferramenta de relatório, Jéssica? Não, não é essencial. Recomendo para facilitar a sua vida, tá? Especialmente para quem sempre tem que apresentar relatórios para clientes, para quem precisa estar sempre em conversa com alguém sobre números, sobre as estatísticas. Então, ter um lugar onde você centralize as informações é legal, tá? Mas nada te impede de fazer isso manualmente com os dados da própria plataforma, enfim. Algumas entregam poucos dados, por exemplo, o Instagram trabalha ali com 7 dias, então às vezes você precisa de um dado maior, aí você pode tentar buscar ali com a ferramenta do Facebook, mas talvez você não consiga tudo, então para algumas plataformas talvez funcione melhor ter uma ferramenta. Eu já falei de uma outra ferramenta aqui, o MLabs, aliás, a MLabs, que é uma ferramenta de gestão que também faz relatórios, ok? A que eu vou apresentar hoje é só de relatórios, ela só faz isso. E eu gosto dela porque eu gosto dos dados que ela me traz e da aparência. Eu acho muito prático, muito bonito para apresentar para um cliente, tá? O nome dessa ferramenta é a Reportei. Ela é em português, tem outros idiomas, né? Em inglês, espanhol e francês, você consegue fazer essa alteração. Ela não é tão barata quanto o MLabs, depende do cálculo que você vai fazer, né? O plano básico dela, que é de R$ 49,90, você consegue fazer relatório para até 5 clientes. Então, aí, dependendo do seu universo de clientes, ou se você vai fazer só para um cliente, mas é um projeto grande, robusto, vale a pena esse valor, né? Aí tem outros planos, se eu não me engano, vai até R$ 129,00, mas aí cada caso é um caso. O que a Reportei ela faz? Ela vai se conectar com a API das redes sociais, das principais redes sociais, e vai gerar os relatórios. Ela tem relatórios do Instagram, do Facebook, do YouTube, do LinkedIn, do Analytics, do Google, né? Ou do Google Ads, do MailChimp e do RD Station. É uma crítica que eu já fiz, mas eu não sei qual é realmente a dificuldade. Ela não faz do Twitter. Inclusive, a vez que eu tentei entrar em contato com o suporte para entender por que não e se não daria para fazer, sei lá, uma ponte entre o Twitter e a Reportei para eles se integrarem, não gostei muito da forma como a atendente que estava falando comigo falou. Achei um pouquinho impaciente, mas tudo bem, né? Cada um tem o seu dia de luta e o seu dia de glória. Não sou eu que vou questionar isso. Nunca precisei de suporte mesmo. A única vez que eu entrei em contato com o suporte foi só para entender por que não tinha integração com o Twitter. Então é uma ferramenta que funciona para mim 100%, nunca me deu trabalho nenhum. O plano básico me atende super, então eu uso o plano básico, que a diferença dele para os outros é a quantidade de clientes, tá? Vou mostrar aqui para vocês
ela tem o teste grátis de 3 dias. Então, assim, 3 dias você consegue perceber se essa ferramenta vai ser útil ou não para você. Eu acho que tá um bom tamanho, né? Hoje eles já colocam aqui vários clientes que já fazem o uso, né? A maioria são agências, mas tem aí canal de TV, a própria CBF, a Brasal, enfim, tem uns clientes grandes aí que fazem uso da Reportei. Vou entrar com a minha conta que já existe, né? Você vai se cadastrar aqui, ó, se você ainda não tiver a conta. São os dados rapidinhos e por 3 dias você consegue utilizar a ferramenta. Não é o meu caso, porque eu já tenho uma conta e eu vou logar aqui com ela. Mas eu vou mostrar para vocês a parte de integração. Eu tô aqui, eu não vou mostrar para vocês, eu tô num dashboard de clientes, onde eu posso adicionar novos clientes e onde eu visualizo os ícones dos meus clientes já cadastrados. Eu vou entrar aqui então para adicionar um novo cliente, porque nós vamos trabalhar com os dados dos meus perfis, né? Mais uma vez. Então eu vou colocar meu nomezinho aqui. Português brasileiro, adicionar cliente. E aí eu vou botar aqui algumas contas, só para vocês visualizarem, né? Então aqui tem tudo. Facebook, Instagram Ads, isso é o mais legal para mim da Reportei, é justamente essa integração aqui com a parte de Ads do Facebook, o Google Analytics, o Instagram Business, o Google Ads, o YouTube, o LinkedIn Ads, a RD Station, que ainda é beta, tá? Então eles estão testando e estão aprimorando assim essa integração. O Google Search Console, o Google My Business e a MailChimp, que é uma ferramenta de e-mail, né, de disparo de e-mails. Então, eu posso criar diretamente um novo relatório, um novo dashboard, uma linha do tempo, enfim. Mas vamos primeiro conectar as contas. Precisa de uma senha. Opa, calma aí. Aí, quando eu conecto, ele vai aparecer várias páginas aqui. Eu vou mostrar qual que eu quero, essa daqui. Pronto. Quero integrar Jair Macedo, que aí ele já vai perguntar se eu quero integrar com o Instagram Business, que já está conectada com aquela página. Ok, eu quero sim. Integrou. Então, tanto Facebook, tá vendo? Quanto Instagram já estão sendo monitorados. Posso adicionar uma conta de anúncios. Tenho algumas, muitas. Acho que essa daqui. Conectei minha conta de anúncios. Analytics. Aqui. Permitir. Temos alguns analytics. Enfim, só para ilustrar. Google Ads, temos vinculei a conta aqui. YouTube, LinkedIn. Eu não tenho LinkedIn Ads, então vou ficar devendo, vou entrar só no LinkedIn mesmo. Permitir. Então, gente, conectei aqui todas as minhas contas, né, possíveis aqui, até algumas só para fazer uma demonstração realmente de alguns dados, mas para vocês verem a ferramenta fazendo a mágica dela de criar relatórios. Então, contas já conectadas, eu posso vir direto gerar meu primeiro relatório. Estou aqui no painel do meu
gerenciador de relatórios do cliente, Jéssica Macedo, e eu posso adicionar ou remover pessoas para acompanhar comigo esse relatório. Então, vindo para cá, eu vou adicionar o meu amigo, a minha equipe, o Wagner de Lacerdo. Vou convidá-lo para participar. E aí, enfim, quando ele aceitar, a gente mexe aqui na situação dele. Vou criar o meu primeiro relatório. Você não precisa ter pessoas da equipe, obviamente, né? Eu quis adicionar só para mostrar para vocês que você pode ter pessoas usando a mesma conta que você, mas sem ter o seu acesso direto. Então, assim, para cada cliente, você pode dar acessos diferentes. Então, digamos que eu seja uma agência e eu atenda 10 clientes. E só que os funcionários que trabalham para mim, eles não trabalham necessariamente para todos os meus clientes. Então, eu tenho o fulano e o ciclano que trabalham para o cliente A, eu tenho o Beltrano e a Cicleide que trabalham para o cliente B, e eu não preciso que eles tenham acesso à conta um do outro, entendeu? Ao cliente um do outro, os dados do cliente um do outro. Então, quem atende o A vai ver os dados só do A, quem atende o B vai ver os dados só do B. É isso. Então, você pode gerar o relatório clássico ou personalizável, né? Customizável. Eu recomendo customizável e a própria ferramenta também. Por quê? Porque você vai trabalhar os dados que realmente são importantes para você, né? Então, eu vou clicar aqui no customizável. Eu vou escolher o período de análise, então vamos trabalhar aí do dia 31 de julho ao dia 31 de agosto, porque já tem um mesinho aí bom para a gente ver as métricas. Eu posso escolher se eu quero um período de comparação selecionado automaticamente. Então, assim, se eu vou pegar esse período do 31/7 ao 31/8, ele automaticamente vai comparar com o mesmo período do ano passado. Ou não comparar com período nenhum, eu só quero saber quanto que foi, não quero comparar. Ou se eu quero selecionar manualmente, em vez de comparar com o ano passado, eu comparo com o mês anterior, eu escolho exatamente onde eu quero que o relatório me aponte a comparação. Na verdade, automaticamente ele mostra para mim aqui o mês anterior, eu posso escolher em relação ao ano passado. Vou deixar aqui com o mês anterior mesmo. Eu posso selecionar quais as redes vão ser analisadas nesse relatório, eu posso escolher tudo, ou posso escolher só algumas coisas, que é o que eu vou fazer. Vou escolher só as contas da Jéssica. Então, não vou nem ter nem Analytics, nem LinkedIn. Let's go, continuar. Ele vai me perguntar aqui no Facebook se eu quero gerar relatório de toda a conta de anúncio ou de alguma campanha específica. Eu vou colocar de toda a conta de anúncio, porque não terão muitas campanhas ali mesmo. Eu posso dar um nome, então vou colocar assim o nome do cliente, né? Jéssica Macedo, relatório. Eu gosto de trabalhar com datas de 31/7 a 31/8. Pronto. Aí, o subtítulo, ele sugere esse análise de desempenho de social media, que para mim tá ok. E vou gerar o meu relatório. Relatório criado, né? Aí eu posso daqui já criar um novo relatório. Mas eu não quero isso, eu quero ver o meu relatório. Então, eu vou entrar lá. Essa é a parte mais legal. Por quê? Porque eu vou editar o meu relatório. Então, aqui eu posso acrescentar alguma coisa aqui em cima, né, nesse espaçozinho aqui, porque ele automaticamente, olha só, ele cria caixinhas que você pode editar, ajustar para que o visual do relatório se adeque ao que você precisa. Automaticamente ele vai pegar a foto do avatar, do caso aqui foi do Facebook, e vai colocar o título que eu dei, o subtítulo,
E aqui ele vai trazer as informações já gerais de onde eu peguei os dados. Então, assim, relatório gerado a partir de dados analisados entre o dia 31/7/2020 e 31/8/2020 e comparado com os dados coletados entre 30/6/2020 e 30/7/2020. Então, ele já vai trazer isso. Você pode colocar mais informações aqui. Então, eu vou clicar no lapisinho aqui e posso adaptar, sei lá, dar alguma orientação para o cliente, por exemplo. É importante verificar o período de comparação, porque as mudanças estratégicas que realizamos trouxeram resultados interessantes. Sei lá, uma sugestão, tá? E aí você tem opções de colocar imagem, link, realmente editar essa parte do relatório. Isso é o mais legal. O relatório ele é completamente customizável, tá? Então você consegue fazer muitas coisas bacanas com ele. Aí aqui do Facebook, né, tem os dados da página, o crescimento, né? E aí eu posso dar uma diminuída aqui, né? Se eu quero fazer uma coisa diferente, quero dar mais destaque, por exemplo, na questão do alcance, do que a curtida, aí eu posso ir ajustando aqui para eles ficarem bonitinhos. Obviamente não ficou, então eu vou voltar para o que estava antes, porque estava bom, né? Estava funcionando, estava numa medida boa. Então, o crescimento de curtidas versus a evolução do alcance. Aqui em cima eu tenho os dados mais detalhados, que eu posso inclusive sair apagando, tá? Inclusive adicionar métricas, estão todas aqui, ó. Aí vocês vão ver isso. Eu não quero adicionar métrica nenhuma. O pé aqui que sai. Ops. Enfim, aí eu tenho aqui, ele vai me dar o número de curtidas e o percentual de crescimento no período, em comparativo, tá? O número de curtidas dentro do período, o engajamento quanto foi, o alcance quanto foi, qual foi o crescimento em relação ao período anterior. Aí o número de histórias criadas, o alcance e impressões total, né? O que ele chama de megafone de engajamento. Né? O que eu fiz que gerou engajamento, ele faz essa conta com base nesses dados. Histórias, alcance da página, impressões total. Aí, gênero da audiência, não vai ter dados relevantes, nem idade de gênero, porque é uma página muito pequena, nova, já falei isso aqui outras vezes. O número de postagens, que é baixo, o número de compartilhamentos, o número de comentários e o consumo por post. Aqui embaixo eu vou ter as interações, né, as reações nas postagens, então quanto que eu consegui nas postagens de reações, e aqui vai me trazer uma performance por tipo. Isso é muito legal porque se eu trabalho todos os tipos, e isso é muito importante que em algum momento você faça isso para você testar a sua audiência, ele vai te dizer como é que cada uma performou, e às vezes você descobre que o seu público gosta mais de foto do que de vídeo, mais de link do que de imagem, enfim, você vai descobrindo algumas coisas. Onde alcancei mais gente, por incrível que pareça, alcancei mais gente no Rio, em São Paulo, em Manaus e só então em Brasília. E aí com destaque também para Fortaleza, Belém e Salvador. Muito interessante, né? E aí é uma coisa pra gente verificar por quê mais pra frente. Aí eu tenho uma aqui, as postagens em destaques. Então ele vai falar pra mim aquelas que trouxeram uns dados mais relevantes e destacando quando ela foi criada. Vai trazer uma miniatura, um pequeno trecho da parte da legenda, as reactions, né, as reações, o tipo, no caso aqui todas foram de vídeo, aí o alcance, né, o total, o orgânico, o pago, o viral, e os resultados, quanto foram consumidos, de comentários, de compartilhamento, de reações. Isso é muito bom para avaliar e ver o que realmente está funcionando, se uma determinada publicação ela foi bem ou se de forma geral o que você tem produzido está funcionando bem, tá? E você pode colocar aqui uma análise para o seu cliente. Então, assim, percebemos que as publicações de vídeo trazem um resultado
mais interessante para as ações promovidas pela página no Facebook. Um exemplo, tá, gente? Não tô falando nada com nada aqui, só para vocês entenderem o que você pode fazer para o seu relatório ficar mais interessante. Até para você, até para o seu chefe, até para o seu cliente, para todo mundo perceber melhor o trabalho que você tem feito. E aqui a parte de ads não tem dados para mostrar, então vai ficar tudo zero, mas é muito legal porque ele traz dados gerais muito interessantes, né? Qual foi o alcance total pago, as impressões totais, total de cliques e o valor investido. Isso é muito legal para quem trabalha com ads, tá? Aí o custo por clique, todos os dados, né? Todas as métricas que você precisar, de repente, mostrar para o seu cliente, né? E principalmente nessa parte financeira, se você conseguir mostrar isso de uma forma mais apresentável, melhor, né? Então, essa é a parte mais legal do relatório. Vocês vão entender logo mais quando eu falo sobre isso, porque uma coisa interessante desse relatório é que o seu cliente ele pode vê-lo aqui nessa página bonitinha, assim, toda interativa, tá? Aqui embaixo, as ações por plataforma, né? Então, não tem nada assim, mas ele me diria quanto que eu tive de cliques, de CPC, de alcance e de investimento, tanto no Facebook quanto no Instagram. E aí dados de impressões de alcance por idade, de gênero, de plataforma, por horário, enfim. E me traria também os anúncios em destaques. Como eu não tenho esses dados, a gente não vai visualizar esses dados. Aí tem aqui o Instagram Business, porque a conta, para você extrair dados do Instagram, ela tem que ser business, né? Então ele vai trazer alguns dados aqui, então o número de seguidores, os novos seguidores, o alcance, o número de impressões, as visualizações do perfil, crescimento de seguidores, que não está aparecendo aqui, impressões, alcance e visualizações. Aí tem aqui, né, as contas business, você tem esses outros campos que você pode colocar. No caso da minha vai ter só o site. E aí ele vai me dizer quantas pessoas clicaram ali, então foram 50, ele vai contabilizar isso. Aqui o número, as cidades com maior número de seguidores, então realmente é Brasília, depois São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro, Florianópolis, Maceió e Natal faz muito sentido, porque eu tenho vínculo com todas essas cidades. Aqui o maior público, e eu já mostrei isso em um relatório do MLabs, né? Meu maior público é feminino, audiência e gênero aqui por idade também. E aqui embaixo, o engajamento total das postagens, as curtidas, os comentários, o alcance total, impressões do post e o número de postagens que foram salvas. Aí aqui embaixo eu tenho as postagens em destaques, e aí que eu já consigo mostrar uma coisa melhor, né? Além de mostrar aqui quando foi, a mesma coisa lá do Facebook, né? A miniatura, um trechinho do texto, aí aqui eu tenho tipos, né? Então eu tenho imagem, tenho vídeo, tenho carrossel, aí eu tenho dados de alcance e de impressões. Então, quantas pessoas eu alcancei, em quantas impressões eu tive, né? Quantas vezes aquela publicação foi vista. Aí aqui o total de engajamento, curtidas, comentários e salvo. Aí se for vídeo, aí vai ter engajamento, curtidas, número de salvos e visualização de vídeo. Então, tem os dados aí. Aqui embaixo, número de stories, impressões total de stories, média de alcance, média de retenção de uma story. E aí eu tenho aqui os destaques. Curiosamente, ele pegou 2 de hoje, de ontem para hoje, não sei se realmente foram essas as que tiveram mais alcance, mas tá aí. Tivemos alcance. Aí vemos aqui pro YouTube. Só voltando aqui, perceba que todos esses campozinhos eu posso adicionar análise, tá? Inclusive alterar a métrica, aumentar, todas as caixinhas são alteráveis, eu posso adicionar uma métrica, tirar uma métrica. Ele me oferece o modelo clássico e aí eu customizo isso da forma que eu achar mais interessante. Então aqui, ó, por exemplo, no YouTube, sei lá,
Eu quero adicionar, digamos que não tivesse aqui curtidas, aí eu vim aqui e adicionava a curtida, né? Mas esses dados já estão. Então vamos ver o que temos de YouTube aqui, né? Visualizações total do canal, número de inscrições. Inclusive, aproveita você que está aí assistindo, já se inscreva no canal da Jéssica Macedo. O total de vídeos, o total de tempo assistido, visualizações, aí ele vai comparando com o período anterior, o que cresceu, o que diminuiu, como aqui o número de novos inscritos, as curtidas, quem não curtiu, compartilhamentos, comentários, média de vídeo assistido, enfim, a gente já tem os dados. E os vídeos mais populares, o Google Ads, quanto foi investido e, né, os dados desse investimento. Aqui embaixo as campanhas que foram feitas. Aqui embaixo já essa parte é a mesma coisa dali em cima, só que em gráficos. Então às vezes a pessoa quer ver realmente visualmente como que esses números se representam ali. Aqui embaixo os dados por grupo de anúncio, então um resumo geral de cada grupo de anúncio. E aqui o cliques por dispositivos móveis, conversões e custo por dispositivo. E aqui a palavra-chave. E aí eu posso, debaixo disso, adicionar uma bela de uma análise, uma imagem, algum dado novo. Então, o meu relatório já está salvo, mas se ele não tivesse, eu poderia clicar aqui para salvá-lo. E esse seria o meu relatório. Olha que legal. Se eu pegar esse link aqui, eu posso enviar direto para o meu cliente pelo WhatsApp. Ele vai ter acesso para uma página interativa que eu vou mostrar para vocês. Vou abrir uma janela anônima. Aqui, ó, se eu recebesse o link como cliente, como eu veria esse relatório. Ó, fica bem bonito com os dados aqui. Eu poderia ajustar, botar uma coisa maior e mais bonita aqui em cima, né? Um cabeçalho mais bonito, mas aqui só uma demonstração. Mas eu consigo ver e o cliente consegue ver, olha só que legal. Tudo isso de uma forma bem interativa. Isso é muito legal no Reportei, por isso que eu gosto muito. Que para o cliente faz muito mais sentido. Se eu clicar aqui, ele vai abrir a publicação para mim. Enfim, é um relatório bonito e interativo. Deixa eu voltar aqui. Eu posso simplesmente também baixar um PDF e imprimir, porque tem gente que gosta do papel mesmo e tudo bem. Tá aqui, tá pronto e vai sair dessa forma, só não vai ser interativo, né? O que eu queria mostrar realmente é uma forma de você construir um relatório e reforçar para vocês a importância de você trabalhar com relatórios, tanto para o seu chefe, para o seu cliente, como para você mesmo. De repente você trabalha uma campanha, uma ação específica e lá na frente você quer comparar se aquilo funcionou ou não, ou lembrar, eu fiz uma ação, será que dessa forma deu certo? E aí eu tenho um relatório prontinho ali para verificar se aquilo deu certo ou não. Então vocês viram que você pode colocar todas as redes, como você pode fazer um relatório de uma rede só, você pode trabalhar os dados de ads, tanto do Facebook como do Google, ou do LinkedIn, porque a gente não tinha aqui para integrar, mas você tem vários dados que você pode consumir de uma forma estratégica para o seu negócio, para a sua estratégia de comunicação. Então, o mais importante disso aqui, além de falar de uma ferramenta que é bonita, que é funcional, é falar da importância de você trabalhar relatórios. Triste, lamentável demais, o Reportei não tem integração com a API do Twitter, Deus sabe lá por quê, ninguém nunca me disse, mas seria uma ferramenta perfeita, né, para que você tivesse todos os dados possíveis aí de tempos em tempos do seu negócio, para você acompanhar o desempenho, a performance de tudo que você tem trabalhado em comunicação digital e verificar se está dando certo ou não. Uma coisa legal, ó, que se você pega esse link aqui e manda pro cliente, daqui a um tempo ele vai indexar essa informação aqui e vai dizer se o cliente viu ou não esse relatório. É muito, muito legal mesmo. É uma ferramenta que eu recomendo nesse sentido porque ela facilita essa parte. Porque fazer relatórios, gente, é essencial, é importante, né? A gente faz relatório, de repente, de caixa de estoque. Por que a gente não vai fazer de um trabalho
tão milimetricamente possível de ser calculado como as redes sociais, né? Ainda mais quando tem investimento financeiro que a gente faz, um investimento, como não mensurar isso? A gente precisa mensurar, ver se as nossas campanhas estão dando certo, se eu tenho que puxar um pouco aí as rédeas dos investimentos, se eu tenho que botar mais investimento, eu consigo ver tudo isso fazendo um bom relatório e, claro, tendo uma cabeça aberta para fazer essa análise, né? Porque não adianta um relatório ali eu não ver o relatório de uma forma analítica. Por isso, inclusive, que a Reportei coloca ali campos para você fazer uma análise para o cliente, porque às vezes ele vai ver aquilo tudo e não vai entender. Ou o seu chefe, né? Quem quer que seja que tenha acesso a esse relatório. Então você pode explicar cada uma daquelas métricas, você pode explicar em que ponto cada um daquelas campanhas fizeram sentido ou não. Você pode explicar tudo isso dentro do próprio relatório. É a parte mais legal e eu acho que vale muito a pena de se trabalhar com essa ferramenta. Obviamente, isso aqui não é um public post, né, gente? Então, é uma dica realmente de uma ferramenta que eu uso. Vocês viram ali alguns clientes que eu tenho nela, porque ela é, para mim, uma ferramenta interessante. Existem outras, e quem tiver outras aí que possa recomendar, coloca nos comentários, porque a ideia, como eu já disse antes, é compartilhar o conhecimento. Tá bom? Então, você que gostou desse vídeo, dessa dica, deixa seus likes, compartilha essa informação, porque pode ser que tenha gente aí precisando, tá? E até uma próxima!